Bom dia a todos e todas. Obrigado pela participação, por escolher este mini curso na semana de estatística e na semana de tecnologia do ICE. Agradecemos também pela oportunidade que vocês vão ter, vocês vão me proporcionar a transformar um pouco as escolhas na programação de computadores. Aqui, nesta apresentação, nós iremos abordar uma parte importante na programação de Julia, é a parte de instalação e o ambiente em que nós iremos usar para apresentar, para trabalhar este mini curso. Este mini curso nós vamos trabalhar, usar o ambiente do Jupyter Notebook, ou seja, são cadernos, onde nós podemos misturar textos com códigos de programação. Desta forma, bom, iniciando, nós iremos a apresentação, nós deixamos o material que nós vamos usar. Deixamos aqui o material do curso. Seria muito interessante aqui, vamos editar, e o material está disponível em HTML. Nós também deixaremos que quando você baixar o curso, baixar o notebook Jupyter, você terá acesso também a este conteúdo também em Jupyter. Nós iremos agora então a nossa atividade e vamos apresentar o conteúdo desse material. Então, esta parte é muito importante para você que vai fazer o curso. Esse curso será constituído de 4 módulos, com cada módulo com uma duração de aproximadamente 1 hora. Né? Então, por dia, haverá 2 módulos e uma live. Essa live, depois de você ter assistido os 2 módulos, vai haver a live para que você possa tirar suas dúvidas e a gente possa trabalhar com exercícios complementares ao conteúdo dos módulos. Bom, uma parte interessante, hoje, antes de começar o curso, você deve instalar o Julia, o programa básico, o interpretador básico de Julia, e baixar um notebook que você queira trabalhar. Nós recomendamos o Jupyter Notebook. Para você instalar o Julia, você deve entrar na página oficial, que é o Julia Lang, que é a linguagem Julia, tá? E eu recomendo a versão 4.2, mas você pode usar também a versão mais atual. Né? Então, aqui você vê a página onde está a
página onde está a parte básica e toda a informação sobre a linguagem em Julia, você terá uma parte, aqui você vai dar um download, né? Você vai escolher o sistema operacional em que você trabalha e se o seu sistema operacional funciona com 32 ou com 64 bits. Você escolhe, né? E se você quiser escolher a versão estável, mais atual, é essa. Eu estou trabalhando com uma versão mais antiga, que é uma versão 1.4. E ela é uma versão que também está mais apurada, né? Bom, você inicia, baixa o seu programa e o que acontece? O que acontece é que, de posse do seu programa, você baixou o programa, você passa, né? Próximo passo é você baixar também, vai abrir, você clica, você baixou esse programa, coloca esse programa nos seus aplicativos, né? E, com base nisso, você vai entrar numa página, muito semelhante a essa, né? Então, aqui está a página que você vai entrar, você vai baixar o programa, né? Esse programa vem zipado, você vai clicar nesse zip, seu sistema operacional vai descompactá-lo, né? Você vai clicar no Julia, essa é a versão 1.42, mas você pode trabalhar com versões mais atuais. E o Julia já está pronto para você começar, a trabalhar nesse seu sistema, nesse sistema operacional. Esse sistema, da forma como aqui está, você já está pronto. O Julia, com esse sinal do maior, já está pronto para receber informações. Você pode colocar 2 mais 2, né? Da Enter, né? Você pode atribuir valores, né, para esses valores, x igual a 2, ele já começa a funcionar. E você pode fazer isso aqui, 2 vezes x. Perceba que quando é um número mais uma variável, você não precisa do sinal de multiplicação. Essa é uma vantagem da linguagem, né? Também uma vantagem da linguagem, ela existe outras funções de soma, no caso, você pode fazer isso aqui também. Adicionar aqui 2 números, né? Uma outra vantagem da linguagem é que você pode trabalhar com códigos Unicode. Por exemplo, e eu posso chamar isso de pi, então pi é igual a 3.14. Você pode também dizer que o pi ele trabalha com uma taxa também do Laplace, né? Pi igual a 5, né? Você tem esses valores. Aí, você já está com a linguagem. Esta forma, via terminal,
chamada de como se fosse um Ripple, né? É chamado Ripple. Eu vou aqui parar aqui a gravação, vou voltar para o nosso programa. Então, nós já temos o Julia Ripple, que é o Julia via terminal, né, já instalado, e agora você necessita instalar o Jupyter. Você vai nesta página, né, e aqui você vai encontrar o Jupyter. Você pode instalar, você pode trabalhar também online, sem baixar o programa. Você entra nessa página e escolhe instalar um notebook. Então, vamos voltar essa apresentação. Né? Então, nessa página também, você pode parar aqui. Bom, instalado o notebook, nós vamos trabalhar em notebook em forma de caderno. Vou mostrar para vocês no mini curso como é que funciona. Né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, voltando para a nossa apresentação, estamos então, na nossa apresentação, nós já instalamos o básico, o programa básico do Julia, já instalamos, né, o Jupyter, que é o nosso caderno, né? E você pode, como eu falei anteriormente, você pode trabalhar online, usando o Jupyter Lab. Você pode trabalhar também com outras plataformas, como o Google Colab. O Google Colab é uma plataforma muito interessante, para você trabalhar notebook, também online, sem poder baixar o programa. Bom, estas são as instruções que são necessárias para a gente poder, para que você possa melhor levar seu mini curso e poder aprender melhor, poder tirar proveito do seu mini curso. Então, baixar o programa básico e baixar o Jupyter. É isso. Nos encontraremos, então, no módulo 1, vai ser na quinta-feira, no dia 21, às 9 horas da manhã. O módulo 2 sai na quinta-feira, às 10 horas. Depois, às 11, teremos a live. O módulo 3, sexta-feira, 9 horas da manhã. O módulo 4, sexta-feira, às 10. E a live de encerramento, né, sexta-feira, às 11 horas. Então, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Espero que vocês consigam fazer essa instalação. Qualquer dúvida, deixe as suas dúvidas nesta plataforma. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao mini curso de introdução à linguagem de programação em Julia. Este curso haverá 4 módulos gravados e um módulo ao final deste curso live, na sexta-feira. Os 2 módulos gravados, cada um de aproximadamente 1 hora. Eu espero que todos que estejam fazendo este curso já devem ter visto a
plataforma onde nós vamos guardar todo o material deste curso, que é no Google Classroom, cujo código está aqui, né? Então, esse é o código, você acessa lá. Espero também que todos já tenham baixado o código principal do Julia, o Julia, que é o código básico dele, conforme instruções que eu deixei também nesta mesma página. Deixei também instruções de como baixar o Jupyter Notebook. Nós vamos trabalhar no Jupyter, que acredito que seja uma ferramenta muito mais didática. O Jupyter é esse ambiente que nós estamos aqui trabalhando, e este ambiente aqui que tem cada célula, né? Por exemplo, isso aqui é uma célula que você pode escrever, né? Dá Shift Enter, você executa essa célula. Essa célula pode conter textos, podem conter códigos, né? Códigos de algum programa que você esteja usando. Então, nós estamos usando aqui o Julia 1.42. Você pode usar também outra versão, tá? Então, o Jupyter, um notebook, é interessante porque você mistura códigos de uma linguagem de programação, né, código de LaTeX, e você pode produzir um caderno de aula, como se nós tivéssemos um caderno de aula. Então, vamos iniciar o nosso curso mostrando essa linguagem tão interessante. Neste módulo, nós vamos mostrar as características da linguagem, nós vamos começar a dar um start na programação, vamos começar a aprender a imprimir, a comentar, como atribuir a atribuição de valores a variáveis, vamos falar sobre tipos de variáveis, né? Tipos de valores de variáveis, nós vamos falar sobre operadores aritméticos e suas precedências, principais funções matemáticas, vamos falar sobre string, vamos falar como é que é a atribuição de strings a uma variável, como é que fica a concatenação entre strings. E ao final de cada módulo, nós iremos apresentar, deixar exercícios para vocês, e que esses exercícios nós poderemos comentar no último módulo, que vai ser live. Primeira pergunta que nos fazem é: por que Júlia? Por que Júlia é tão especial? Por que há uma necessidade de um estudante, um profissional, conhecer esta linguagem de programação? Bom, Julia é uma linguagem de programação muito atual, não tem nem 10 anos que foi criada, né? É uma linguagem de alto nível, né? Ela se comporta como uma linguagem interpretada, né? Você vai escrevendo os códigos e você vai executando os códigos. Ela, na verdade, é uma linguagem também, ela tem características também de baixo nível, quanto à sua rapidez, ela é compilada em grupos de bits, e isso que faz com que esta linguagem seja bastante rápida. E aqui eu achei muito interessante essa definição da Wikipedia, que a Julia é uma linguagem de programação dinâmica, de alto nível, projetada para atender os requisitos da computação de alto desempenho, na ciência de dados, na programação científica, e sendo muito eficaz também para quaisquer propósito, né? A melhor maneira de você aprender uma linguagem nova de programação é você escrever códigos e praticar. Você só vai saber a potencialidade das linguagens, a qualidade de uma linguagem de programação, quando você usá-la bastante.
Bom, por que ela é tão especial? Vamos fazer algumas comparações. Julia é uma linguagem de fácil aprendizagem, assim como R, como MATLAB, como Python. Julia também é, é uma linguagem rápida, muito rápida, como C, ou quase rápida, como C, C++, o Fortran. Julia é livre, né? Ela é uma linguagem de livre acesso, de, de código, o código-fonte dela é aberto, né? Mas por que Julia ela é única? Porque ela é uma das poucas, ela é a linguagem que tem essas três características. Ela é livre, ela é rápida e ela é fácil de aprender. Tá? Então, por essa razão, ela está sendo muito, mas muito empregada na ciência de dados e também na programação científica. E ela é muito recomendada, principalmente para quem deseja aprender com uma primeira linguagem computacional. Vamos falar um pouquinho da história, um pouco da história de Julia, né, desta linguagem. Ela foi criada por um projeto no MIT, por esses 4 pesquisadores, Jeff Benenson, Stephen Karpinski, Viral Bishar e Alan Eldman. Né? Eles se propuseram fazer o quê? Olha, nós queremos uma linguagem de alto nível, que as linguagens de alto nível elas não são tão rápidas como as linguagens de baixo nível, como C, C++, Fortran. Mas nós gostaríamos que as linguagens de baixo nível elas são de fácil aprendizagem, os códigos delas são fáceis de escrever e de executar, mas elas não são rápidas no seu processamento. Então, a proposta desse grupo é fazer uma linguagem de alto nível, que se comportasse como uma linguagem também ela interpretada, mas que fosse tão rápida quanto o C e o Fortran. Esse era o projeto deste grupo. E em 2012, eles lançaram esta linguagem em uma página. E lançaram com a versão 0.5, 0.2. Apenas em 2018, em questão de 3 anos, muito recente, houve o lançamento da primeira versão estável da linguagem, a 1.0. E agora, recentemente, em setembro, houve o lançamento da última versão, 1.7. Como você pode ver, nós não estamos usando a última versão, mas se você quiser baixar a última versão, fique à vontade. Por que eu não trabalho com a última versão? Porque a versão mais antiga, elas são mais depuradas, né? E as versões mais novas ainda elas estão sobre testes, né? Com a extensão dos programas em Julia é JL. A licença desta linguagem de programação é do MIT, né? E a página oficial é essa página, Julia Lang. Aqui você pode baixar essa linguagem, fazer o download, escolher a versão para o seu sistema operacional. Tá? Você pode, se você usa o Windows, se sua máquina é 64 bits ou 32 bits, ou Mac, se você usa uma série de versões de Linux, né? E também este sistema operacional BSD, que é muito bom. Tá? Essa é aqui estão também as versões mais antigas, você pode pegar as versões mais antigas, né? As versões mais antigas, né? E baixar estes, a base do Julia, né? E imediatamente você pode baixar, descompactar
em uma área do seu computador, nos seus aplicativos, e toda vez que você abrir, vai aparecer uma janela, como eu expliquei na aula de introdução, né? Bom, as características dessa linguagem, né? Um pouco, ela é uma linguagem livre e de código aberto, né? Ela é, ela é uma linguagem fortemente, que a gente chama digitada e dinâmica. O que significa isso? Quando você escreve um código, ele é executado imediatamente. Julia é uma linguagem tipada, isso é muito importante você saber. Ou seja, os valores das variáveis em Julia têm tipos, embora você não precise declarar essas variáveis como no C. Tá? É obrigatório você, no C, declarar essas variáveis. Julia, não. A maioria dos programadores não, não tem essa necessidade, não há necessidade de declarar esse tipo de variáveis. Julia faz isso para você. Mas você pode e você deve ficar sabendo que a linguagem é uma linguagem tipada. Tá? Como eu já falei, é uma compilação feita em pequenos grupos de bits, que a gente chama, eles chamam just in time. Né? Uma outra característica da linguagem é múltiplos despachos. A gente vai ver isso quando estiver aprendendo funções. Né? Isso é uma grande vantagem da linguagem. Você pode ter uma função com nome, né? E você pode ter uma outra função com o mesmo nome e ela vai entender que vai existir dois métodos diferentes para cada função. Bom, Julia também ela suporta uma programação paralela, e essa programação paralela é simultânea. E, finalmente, Julia é uma linguagem muito boa para usar com outras linguagens. Existem pacotes dentro do Julia para trabalhar com C, para trabalhar com Python e para trabalhar com R. Tá? Principalmente com Python e R. Então, nós vamos agora começar a nossa programação. Você veja que nós estamos usando essas linhas aqui. Nós estamos usando linhas. Isso aqui é uma característica do Jupyter Notebook. Uma linha aqui que pode ser linha de textos, né? Como essa linha aqui, ó, que eu estou digitando, uma linha de texto, né? Esse também recebe códigos do LaTeX, né? Você pode digitar fórmulas como no LaTeX, tabelas como no LaTeX ou no HTML. Tá? Bom, isso aqui eu tenho uma linha, tenho outra linha. Isso aqui mostra que essa linha ou ela é de código ou ela é de texto. Código significa que eu vou usar o código de Julia. Quando é de texto, né, eu mudo essa linha e uso Markdown. Então, ele vai saber que eu posso aqui digitar estamos no texto. Né? Então, eu dou Shift Enter, ele mostra uma outra linha. Né? Então, nós podemos trabalhar em Julia no terminal. Né? Existem vários ambientes para trabalhar com Julia, existem vários. Né? Um ambiente que nós estamos usando é um ambiente de notebook, é um ambiente de caderno. O caderno tem várias linhas, não é isso? Então, você pode trabalhar no terminal, como eu já mostrei na apresentação, é o Julia REPL, a gente chama no terminal. E nós vamos ver que, via terminal, a programação não fica muito confortável. Né? Então, nós temos que procurar ambientes mais confortáveis para a programação. Como esse curso é de aprendizagem, eu escolhi mostrar essa linguagem dentro de um caderno. Né?
Existem também outros ambientes para o Julia, você trabalhar com Julia. Existe o Julia Pro, que é um editor potente, profissional para programadores, é muito bom. Mas nós vamos trabalhar aqui neste ambiente. Então, Julia, você pode usar lá no seu terminal, digitar essa palavra usem packet, logo em seguida usem a Julia, significa que a Julia você está usando o Julia Notebook, e logo em seguida você digita notebook e você vai aparecer um ambiente mais ou menos assim, vai mostrar o conteúdo dos seus arquivos. Né? Conteúdo dos seus arquivos. Bom, então nós estamos numa linha, essa linha de programação, e nós já podemos programar. Né? Nós já podemos digitar os códigos. Então, aqui nós temos, olha, aqui 2 mais 2, eu digito 2 mais 2, é só apertar Shift Enter, ele executa. Né? E se você não quiser mostrar nada, você não quiser mostrar o resultado, você não quiser mostrar o resultado dessa adição, você coloca 2 mais 2 sem mostrar. Okay? Eu quero inserir mais uma linha embaixo. Aqui. Eu quero inserir mais uma linha. Eu vou aqui inserir uma linha abaixo. Né? E eu posso aqui começar a apresentar a linguagem. Né? Eu posso fazer aqui também, olha, mais 2 e 2. E também é uma outra maneira de Julia somar, que eu estou usando a função soma. Julia, as funções, como na maioria das linguagens, elas são caracterizadas porque elas têm um argumento. Né? Esse argumento está entre parênteses. Então, aqui a função soma. Né? Eu posso também usar também códigos também do LaTeX, ou qualquer código que esteja naquele grupo do Unicode. Né? Então, eu posso usar aqui Ctrl+P e digitar Tab. Quando eu digito aqui Ctrl+P Tab, ele vai aparecer o Pi. Né? Ou seja, no Julia, nós podemos usar as letras gregas, as letras chinesas e de outros alfabetos como variáveis. E aí nós vamos ver aqui, né? Nós temos aqui o valor de π. Né? Então, isso facilita muito na nossa programação. Nós vamos ver aqui mais uma aberta, uma outra característica muito legal, por exemplo, 40 vezes 40, vou dizer que x é igual a 1, né? E logo em seguida eu vou atribuir, eu posso x igual a 1, e dizer 40x. Veja que não há necessidade, quando você tem um número e uma variável, não há necessidade do símbolo de multiplicação, que já automaticamente já faz isso. Isso é muito legal, porque as expressões matemáticas ficam muito semelhantes como nós as escrevemos. Bom, então vamos ver como nós vamos imprimir. Nós queremos imprimir. Existem várias formas, nós usamos mais esse println, tá? Essa função println para imprimir, ou seja, tudo que você imprimir dentro do argumento dessa função vai ser impresso desde que esteja entre aspas. Né? Então, nós temos aqui usando o println, veja, eu posso usar também essa função print, depois vou mostrar a diferença, e também temos
essa outra opção, que é o display, né? Que às vezes não vamos usar mais o print ali. Então, como comentar em Julia? Como colocar comentários em Julia? Né? Se você tem só um comentário de uma linha, você usa esse símbolo, o símbolo o símbolo do hashtag, né? Ou se você tem várias, se você quer comentários de várias linhas, você pode usar o hashtag com igual, né? E ao final você faz a mesma coisa. Então, se eu quiser fazer aqui esse comentário de várias linhas, né? Coisa com várias linhas, você pode também que Júlia não vai passar por cima deste comentário, né? E como é que nós vamos agora atribuir valores para as variáveis? Bom, quando as variáveis, elas precisam, em Julia, elas são caracterizadas. Toda variável tem que ter um nome, tá? Tem que ter um sinal, né? Um sinal de igual, que é um sinal de atribuição. O Julia usa o sinal de igual. E o valor que vai assumir para essa variável. Esse objeto, ele também vai se caracterizar porque ele tem um tipo, né? Que nós vamos ver mais na frente. Bom, aqui, por exemplo, né? Então você pode quase sempre ignorar os tipos quando escrever códigos em Julia. Você pode ignorar. Mas lembre que a linguagem, as variáveis, os valores das variáveis têm tipos. Né? Se nós escrevemos uma variável, eu escrevi uma variável, minha nota, tá? E logo em seguida eu atribuí a minha nota o valor 8. Né? E eu vou dizer o tipo, essa função typeof, é o tipo, qual é esse tipo dessa variável. Vamos fazer aqui. Então, vai me retornar que essa variável, minha nota, esse valor 8, é do tipo inteiro de 64. Então, existem tipos inteiros, né, que podem funcionar com 8 bits, com 32, com 64, está lançando agora o maior. E se a variável for, por exemplo, né, e aqui eu dou pi, né, e executo, opa, desculpa aqui, eu tenho esse valor. Então, esse valor aqui, ele é um ponto flutuante, ou seja, ele é um valor real. Tá? Esse é um valor real, 64 bits. Pode ter float de 32, de 8, ok? Vai depender muito também da sua máquina. Bom, em Julia, nós podemos ter também múltiplos atributos, ou seja, eu posso atribuir várias variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, eu posso atribuir a variável x o número 2, a variável mi o número 5
E a variável sigma, o número 1, eu posso atribuir dessa forma também, são múltiplos atributos. Né? E aqui eu chamo uma variável z, que é x menos y, dividido por sigma. Para quem é da estatística, conhece esta expressão. Né? Ah, não está reconhecendo os meus códigos. É claro que pode. O problema não é esse. Então, aqui eu coloquei um comentário, né? Então, eu tenho mi, né, mi, sabe, mi, vírgula, sigma, sabe, sigma, igual a 2 e 1, né? E aqui eu venho z igual. Aliás, na programação, é sempre bom a gente já começar a programar com um certo estilo, né? Sempre dar um espaço entre a igualdade de atribuição e o valor, né? E eu tenho barra mi igual x menos mi dividido por barra sigma. Então, eu tenho essa expressão, está dando erro novamente. Claro, é aqui. Tá, então você pode executar esses códigos, né? Colocar múltipla, você pode ter a múltipla atribuição. Né? Uma outra característica de Julia é você pode usar também ah, né, como, como variável, como objeto. Né? Por exemplo, aqui, isso aqui vai ser um tipo de variável, né? Vai ser uma string. Como é que você faz esse, esse emoji? Você dá um barra, 2 pontos SMI, que vai aparecer todos os emojis que comecem com essas primeiras letras. Né? Vou fazer aqui então para vocês, tab, né? 2 pontos, colocar, aperto, isso. E aqui, quando eu aperto, você pode aqui escolher, né? Por exemplo, e depois que você escolheu, você dá Ctrl Shift e entra. Temos um problema. Vou voltar. Vou ver aqui. Isso. Antes disso. Não está executando. Sempre que ele existe, vou voltar aqui também.
Então, vai fazer essa pata. Ctrl Tab e ele faz essa função. Vamos ver aqui, voltar novamente. Vou pegar aqui o after. Vamos ver aqui. Suite. Tá dentro. É o coraçãozinho. E aqui eu estabeleci o coraçãozinho valor 1 e o gatinho valor -2. E aqui eu posso verificar. Essa variável aqui não foi definida, mas eu posso verificar aqui o valor. Com muito inteiro 64. Então, também pode fazer, lembrar que há uma diferença em Julia entre atribuição e comparação. Esses dois iguais, eu estou comparando aqui com esta, se essa expressão aqui é igual a 1, e vai me retornar que é falso. O outro tipo de tipo de variável em Julia, além do string, inteiro, ponto flutuante real, é o caractere. Caractere é um valor, é um caractere, é um código apenas, é um valor. Né? E aqui nós já mostramos. Eu também posso usar a função soma. Bom, quais seriam nossos operadores aritméticos? Nossos operadores aritméticos, como na nossa linguagem, eles vão trabalhar com os seguintes valores. Né? Mais, mais, soma, mais, soma, né? Menos, símbolo de soma, subtração, divisão, exponenciação. Né? Então, a soma, eu tenho uma variável soma, e aqui ela vai me dar que essa soma. Por que essa soma me deu como resultado ponto flutuante? Me deu um valor real? Porque eu coloquei aqui o 100, veja, tem esse pontinho. Quando eu coloco 100 esse pontinho, o resultado de soma, eu tenho um inteiro mais um real, o Júlio entende que soma vai receber valores reais. Ok? Da mesma forma, a diferença. Né? Aqui nós temos o produto. Né? Produto. Veja aqui. Veja o resultado. Mostrou o resultado. E aqui o quociente. Eu modifiquei. E aqui o resto, esse símbolo guarda o resto de uma divisão. Então, esse símbolo vai guardar 2. O símbolo de potência, esse símbolo muito usado em outras linguagens também. Não há muita novidade quanto aos os operadores na linguagem Julia. A vantagem é que na multiplicação
você está usando um número vezes uma variável, você pode omitir um símbolo de multiplicação. É muito importante falarmos sobre precedência nas operações aritméticas. Bom, às vezes as operações aritméticas elas são muito ambíguas ao olho humano, né? E é por isso que Júlia lê as expressões, geralmente as expressões da esquerda para a direita. Então vamos ver essa primeira expressão aqui, ó. Veja, essa primeira expressão, da forma que está, 1 dividido por 2 dividido por 3. Né? Uma maneira de fazer isso, existem maneiras mais elegantes de fazer isso, que a gente chama na programação bad code. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Da esquerda para a direita, 1 vai dividir por 2, que vai dar meio, e que vai dividir por 3. Né? E é esse resultado. Da mesma forma, você começa da esquerda para a direita, você poderia ter alguma vez você pode começar da direita para a esquerda, né? Mas Júlia faz da esquerda para a direita. Bom, nós podemos também usar a função que nós aprendemos em cima, né, que é a função int-ln, para fazer cálculos. Né? É muito interessante você, por exemplo, fazer esse tipo de cálculo. Então, ele imprimiu o resultado do outro. Bom, em Julia, como outras linguagens, por exemplo, MATLAB e Python, acho que no R também, existe uma ordem das operações aritméticas. E toda linguagem tem essas regras de precedência. Bom, então em Julia não é diferente. Então essas regras de precedência são, primeiro a resolver, você vai resolver inicialmente o conteúdo entre parênteses, os parênteses. Depois, a exponenciação. A exponenciação, nós vamos ver que, neste caso, ela opera da direita para a esquerda. Depois, feita a exponenciação, pode ser feita a multiplicação e divisão da esquerda para a direita. E, finalmente, a adição e subtração da esquerda para a direita. Vamos falar aqui da exponenciação. Então, da exponenciação, isso aqui é o equivalente a fazer 3 elevado a 3, que é elevado a 2. Tá? Então, você faz da esquerda para a direita. Você faz primeiro, aliás, você faz da direita para a esquerda. Primeiro você faz 3 elevado a 2, para depois fazer este resultado. O resultado vai dar. Okay? Algumas funções matemáticas. Né? Então, existem funções que já estão prontas para realizar estes valores. Se eu atribuir o valor de x igual a 2 menos 4, você executa, né? Aqui tem o valor absoluto, seno, cosseno, o log, isso aqui é o log natural, log na base 10. Isso aqui você vai arredondar, esse arredondamento ele arredonda qualquer tipo de R$1 para inteiro, né? Faz esse arredondamento. Então, são várias funções, existem várias funções que já existem como códigos básicos de funções matemáticas. Uma outra, vamos falar de strings, né? Strings são outros tipos de variáveis. Nós chamamos de string qualquer coisa que você escreve entre aspas duplas. Então, qualquer coisa que é escrita entre aspas duplas é uma string. Quase todos os caracteres do nosso teclado, como letras, números, pode formar. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui
é uma string, tá? Isso aqui é uma string. Mas existem exceções, né? Existem exceções. Essas exceções é o código barra, né, e o dólar. Você pode imprimir essa string, mas cuidado quando usar esses dois caracteres. Aqui ele vai resolver, ele vai mostrar o dólar. Mas cuidado com esses dois caracteres. Então, como atribuir strings a uma variável? Por exemplo, essa string, eu sou uma string. Veja que essa string ela está entre aspas, né? Chamam aspas duplas, porque Julia trabalha com aspas simples, com aspas duplas e com triplas aspas, né? Então, essa é uma maneira de atribuir strings a uma variável, essa variável que eu chamei A1, e essa variável A2, eu também sou uma string. Veja que essa string, qual é a diferença dessa string para essa? É que se eu escrever isso aqui, ó, vai dar um erro. Por quê? Eu estou usando uma string, estou usando string dentro de uma string, estou usando aspas dentro de aspas. Quando eu quiser chamar atenção, por exemplo, quando eu quiser chamar atenção de algo dentro de uma string, usando mais aspas, eu uso essas 3 aspas, né? Existem essas duas formas de atribuição de string. Uma outra característica, um outro tipo de variável, o tipo de valor que existe é o valor caractere. Está faltando essa atribuição, né? Então, esse aqui é um dígito. É um dígito. Esse dígito pode receber qualquer código do Unicode. Então, se nós fizéssemos assim, se nós escrevêssemos usando essa aspas simples, né, o que é que nós teríamos? Nós vamos errar. Porque isso aqui não é um caráter, isso aqui é uma string. E para resolver esse problema, a gente usa e não erramos novamente, tá? Bom, e como é que fica a concatenação de string? O que significa essa concatenação? É você inserir variáveis dentro de uma string, né? Usando esse código DOM. Isso que a gente tem que ter cuidado com ele. Tá? Então, nós temos o nome, eu atribuí Ana à variável nome, eu atribuí 10 à variável idade e atribuí 8 à variável nome. Quando eu dou aqui um Enter, né, um Enter, um Shift Enter, aqui, vai aparecer a última atribuição. Tá? Vamos ver aqui como é que fica essa concatenização. Tá? Então, eu estou imprimindo este. Veja, eu me chamo $nome. Vai chamar chama essa variável nome logo em seguida, né, junto com esse nome. Se eu fizer assim, eu tenho $idade. Ele vai imprimir a string, vai parar, vai colocar a idade, vai colocar o valor desta variável. Vai seguir. E assim eu também posso fazer um cálculo com variáveis dentro de uma string.
Então, isso é uma que a gente chama de concatenação de string. Bom, existem vários modelos de várias formas de fazer concatenação. Uma delas é usando a função string. Então, a função string ela converte entradas não strings para strings. Por exemplo, né, a variável A, quantos gatinhos, B, quantos gatinhos você tem. E o gatinho eu vou atribuir a 10. Tá? Então, você pode fazer aqui, ele vai sempre me dar o valor da última, e eu posso dizer aqui, ó, quantos gatinhos você tem. Eu imprimo dessa forma que eu não sei, mais 10. Okay? Nós podemos também usar esse símbolo de multiplicação para concatenar duas strings. Essas duas variáveis elas recebem valores de string. Então, elas podem ser concatenadas dessa maneira. Júlia vai entender. Isso não é uma multiplicação, isso é uma concatenação. Nós podemos, então, terminando o primeiro módulo, nós podemos fazer o seguinte exercício. Eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo é a execução deste código. Veja, uma pessoa que faz isso aqui, ó, Júlia vai executar dentro das regras de precedência dela esses comandos. Mas isso é uma forma muito deselegante de programar, que a gente chama de bad code. Né? Então, dentro desse exercício, como vocês poderiam obter a mesma resposta assim, adicionando parênteses, para se tornar uma programação menos ambígua ao olho humano. Né? Então, isso é um exercício. Outro exercício é você vai atribuir 365 a variáveis dias. Depois você vai converter essa variável dia no número real. E você vai atribuir a essa variável dias float. Terceiro exercício, você vai criar uma string oi 1000 vezes. Vai usar operador de exponenciação e atribua essa variável oi. Você vai declarar duas variáveis. Use-as para criar strings e guarde o resultado em C e D, respectivamente. Bom, aqui estão esse nosso primeiro módulo da linguagem. Esse é um módulo básico, né? Esse é um módulo básico dessa linguagem. Lembrando, mais uma vez, que todo esse material está disponível no Google Classroom com o nome Programação, Introdução à Programação em Julia. Você, usando esse código, você acessa a esse material. Tá? Muito obrigada a todos. Fiquem logo em seguida. Nós vamos começar o módulo 2. Bom dia. Estamos dando início ao o módulo 2 do minicurso Introdução à Linguagem de Programação em Julia, nesta quinta-feira. Hoje apresentaremos, neste módulo, os seguintes temas: estruturas de dados, que em Julia podem ser as tuplas, os dicionários e os arrays.
Mostraremos quem são os operadores lógicos na linguagem. Apresentaremos os códigos de repetição e de rotina e os códigos condicionais. E, ao final do módulo, apresentaremos os exercícios. O que são tuplas? Na verdade, tuplas, arrays e dicionários são sequências de elementos. Essas sequências de elementos, ou coleções de elementos, elas podem ser indexadas ou não, podem ser mutáveis ou não. Vamos aqui apresentar as tuplas. As tuplas, elas são caracterizadas por ser uma coleção ordenada de elementos, e esses elementos são colocados entre parênteses. Uma característica importante da tupla é que esta sequência ela é imutável, ou seja, você não pode acrescentar elementos a ela. O nome a sintaxe da tupla, você declara uma tupla com o nome desse objeto, e nessa tupla tem o item 1, o item 2, né? E aqui nós criamos uma tupla chamada meus pets, né, esse objeto, que vai guardar essa string, né? Cachorro, gato, papagaio, né? E aí, apertando no Shift, sempre lembrando que no Jupyter nós é constituído por linhas, né? E cada linha pode ter comandos ou pode ter textos, né? E nós executamos essa linha, que está com código em Julia, apertando Shift Enter, e esse comando ele passa a ser, então, executável. Aqui tem um problema. Aqui está not trust, vamos colocar trust. Às vezes quando o ambiente, quando o pacote ele não está chamado com as devidas configurações e autenticação, ele aponta como se fosse uma não, e aqui nós estamos salvando o kernel, que é relativo a este comando. Agora nós temos um ambiente em trust, né? Então, aqui nós temos essa nossa tupla, que nós entramos nesta variável como tupla. Bom, a tupla ele pode ser também indexado. A tupla é uma coleção ordenada, então pode ser indexado, né? Por exemplo, eu quero saber o segundo elemento desse objeto, dessa variável, meus pets. Lembrando que uma tupla ela é imutável, né? Então, vamos supor que eu desejo substituir o primeiro elemento, em vez de cachorro, macaco. O que é que vai acontecer? É que, geralmente, essa tupla vai dar um erro, né? Vai apresentar um erro. O que são dicionários? Dicionário é uma alternativa também de coleção e de como armazenar esses dados e essa sequência. A função do dicionário é a função dict, seguido toda a função em Julia é seguida por parênteses. E a sintaxe é dict, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2, e assim sucessivamente. Eu criei uma estrutura de dados em forma de dicionário chamado Minha Agenda. Então, essa estrutura de dados, né? Coloquei alguns nomes das pessoas ligados, ou seja, aqui as chaves vão ser os nomes
e o valor, os números. E assim foi criado essa estrutura, esse dicionário chamado Minha Agenda. Você pode criar algo semelhante também. Lembra que a resposta aqui é o dicionário, é do tipo de string, ou seja, a chave é uma string e o valor também uma string. Tá? Esse dicionário contém 4 tópicos, né? 4 itens. Né? Se eu disser minha agenda, por exemplo, igual ao nome, que eu quero saber o telefone, ele me responde, me retorna o telefone relativo à chave. Lembre-se também que, ao contrário das tuplas, os dicionários são mutáveis. Né? Então, aqui, minha agenda, eu quero acrescentar professor de inglês à minha agenda de telefone, né? E com este número posso fazê-lo dessa forma. Né? Então, diferente das tuplas e arrays, os dicionários eles não podem ser ordenados, eles não são uma estrutura ordenada. De forma que, se fizer isso, minha agenda 2 haverá. Né? Lembrando sempre que tuplas são coleções de elementos que elas são ordenadas, mas são imutáveis, e os dicionários são mutáveis, mas não ordenados. E agora nós vamos apresentar uma estrutura de dados muito importante na linguagem Julia, que são os arrays. Arrays, diferente dos dicionários e diferente das tuplas, diferente dos dicionários, eles podem ser ordenados. E, diferentemente das tuplas, eles podem ser mudados. Né? Todo array, essa aqui é a sintaxe, todo array tem nome, né? E entre colchetes, né? Eu tenho item 1, item 2, e assim vai. Então, eu criei um dicionário chamado, um array chamado MyPet, que vai ter cão, gato, papagaio. Né? E quando você apresenta esse array, lembra que esse aqui é um array, o que significa 1. Esse 1 significa que esse array tem uma dimensão, e esse array contém 3 elementos. Veja, quando eu coloco vírgula separando os elementos do array, né, é como se eu estivesse separando linhas. Né? Separando linhas. Então, eu tenho aqui um vetor coluna, né? Um vetor coluna de strings, né? Do tipo string. Uma outra forma, né? Eu criei um array chamado Fibonacci, que é igual a esses valores, lembrando da sequência Fibonacci, começando com 1, os valores consequentes são a soma dos dois anteriores. Né? Então, criei essa sequência de Fibonacci. Veja que aqui é um vetor, também um vetor coluna, está separada, as linhas estão separadas por vírgula. Então, eu tenho aqui um vetor de inteiros, veja que é um vetor de inteiros, com 7 elementos e com uma dimensão. E é por isso que é um array de uma dimensão, é um vetor coluna. Bom, uma vantagem também da linguagem é que os arrays podem ter valores com tipos diferentes. Né? Por exemplo, criei esse array chamado mistura, né? Contendo nessa linha 1, nessa outra linha 2, 3, João e Roberto. Né? Quando eu executo esse array, né, o que é que acontece é que este valor vai me dar também um array
ele tem uma dimensão, e aqui tem a palavra M. Significa que é uma mistura qualquer. Né? Existem vários tipos, misturas de string com inteiros, né? com números inteiros. De forma que o array, como nós falamos, ele é mutável e ele é ordenado, então, portanto, ele pode ser indexado. Essa indexação também é feita com colchetes, né? E aqui nós queremos saber o terceiro elemento da variável desse array chamado meus pets, papagaio. Eu também, como o array ele pode ser mudado, né? Então, em vez de papagaio, eu quero dizer que o elemento 3 vai ser arado, né? E eu coloco essa função. E aqui eu apresento que a última mudança, veja que é um array de strings, né? É um array de string com uma dimensão, contendo 3 elementos. Lembrando isso aqui é muito importante, né? Muito importante lembrar que a indexação em Julia começa com 1, diferente, por exemplo, do Python e do Ox, que começam com 0. Tá? Então, nós também podemos criar arrays com números aleatórios. Essa função rand, né? Rand significa que eu vou gerar números aleatórios de 2 e 3 dimensões. E aqui, ó. Então, eu tenho vou gerar valores aleatórios, né, com 2 linhas e 3 colunas. Esse valor aleatório são valores aleatórios de uma uniforme. Uma uniforme aqui entre 0 e 1. Tá? Nós podemos também gerar um array com 2 linhas, 3 colunas. Isso se repete, ou seja, vou ter uma matriz, 2 matrizes de 2 linhas e 3 colunas. Veja, esse é um array de 3 dimensões, veja que é um array de 3 dimensões, né? Aqui, a primeira dimensão dele é uma matriz 2 por 3, e assim, o segundo array, a segunda matriz, também de 2 por 3. Nós também podemos declarar arrays de várias formas. Esta aqui é uma forma. Veja, eu criei um array chamado A, que vai conter essa coluna, 1, 2, 3, e vai conter outra coluna, 4, 5, 6. Vai conter essa linha, né? Esses separadores, vai conter essa linha 1, 2, 3, porque 1 espaço 2 é uma separação de colunas. Está separando colunas. E esse ponto separa linhas, né? Então, aqui nós temos 2 linhas com 3 colunas. Olha, um array de 2 por 3, portanto, de 2 dimensões, com um inteiro 64. Bom, nós podemos também editar um array usando as funções push e as funções pop. Essas funções que têm o ponto de exclamação, muitas funções que têm o ponto de exclamação em Julia, significa que esse ponto de exclamação é chamado de bang, significa que eles podem alterar o argumento de uma função. Enquanto o push ele adiciona um elemento na última posição do array, o pop ele remove
o pop com bang, ele remove o último elemento do array. Então, nós temos aqui, eu vou adicionar no array chamado Fibonacci, mais um valor, né, 21. Então, eu tenho aqui um valor 21, que foi adicionado. E se eu disser pop, ele vai retirar esse valor 21 e, na sequência, fica a sequência original. Um array também pode ser declarado de várias maneiras. Veja aqui, ó. Eu estou criando aqui um vetor coluna, né? Um vetor coluna separado, outro vetor coluna e outro vetor coluna. Então, nós vamos executar este array e o que é que vai acontecer? Eu tenho uma coluna, lembra que o espaço separa a coluna, o espaço separa a coluna, então eu tenho essa primeira coluna, constitui então, nós paramos que aqui você tem essa estrutura, esse array chamado array trace, né? E lembrando que aqui eu tenho uma coluna, aqui essa aqui vai ser a outra coluna, e aqui a outra coluna, separada aqui por espaço. Quando você separa por espaço, você está separando coluna. Quando você separa por vírgula, você está separando linha. Então, nós temos esse array de 2 dimensões, um array, uma matriz 3x3. Podemos fazer de forma semelhante, mas agora chamei array 4, um array constituído de 3 vetorezinhos de coluna, né? 3 vetores coluna. Lembra? Isso aqui são separados, vetor linha, desculpa. Aqui eu tenho separando 1 e 2, isso aqui é a coluna 1, 2 vai ficar na coluna 2, e 3 vai ficar na coluna 3 da primeira linha, e assim sucessivamente, separando esses colchetes. Então, aqui nós temos mais vírgula, temos ponto e vírgula. Isso deve nos gerar um array de 2 dimensões, ou seja, uma matriz 3x3. Outro comando muito interessante no Julia é você saber quantos elementos tem o array, né? Quantos elementos tem esse array. Então, temos a função length
e entre parênteses dessa função, o nome do array. Isso vai me retornar que esse array tem 9 elementos. Uma outra condição, uma outra função muito usada é a função repeat, ou seja, se você quer repetir um array. Então, eu quero repetir esse array coluna, constituído de 2 linhas, 3 vezes. Né? Lembrando que quando a gente executa, vai repetir esse. Eu posso fazer também de maneira semelhante o array que vai repetir um vetor linha constituído de 2 colunas, o elemento 1 na primeira, o elemento 2 na segunda. Então, eu teria esse aí. Então, uma matriz de 2 dimensões que vai repetir esta linha 3 vezes. Os computadores, eles funcionam porque existe uma lógica. Né? E essa lógica, a lógica é uma maneira, é um estudo formal. A matemática tem uma lógica. Existe uma lógica dentro da filosofia que a gente chama de lógica, é o estudo de transformar sentenças verdadeiras em outras sentenças verdadeiras. Então, um exemplo clássico é o exemplo aqui, ó. Sócrates é um homem, é uma sentença verdadeira. Todo homem é mortal, é uma sentença verdadeira. Logo, Sócrates é mortal. A lógica dos computadores trabalha de forma muito semelhante. E, para isso, ela usa os valores que nós temos. Julia tem apenas 2 valores lógicos, que é o true e o false, verdadeiro e falso. Essas palavras, true e false, são palavras-chave, ou seja, são palavras reservadas, e elas não podem ser usadas para outros propósitos. Vamos ver agora os operadores lógicos e as expressões lógicas em Julia. Né? Julia tem poucos operadores lógicos. Os mais importantes são esses aqui. Né? A exclamação ou bem, que é o operador não. Esse i, é o operador i, e os 2 pauzinhos vertical, o operador ou. Não e ou. Se eu disser não to, vai me dar false. O operador i, ele retorna a sentença verdadeira se e somente se ambas as partes da expressão forem verdadeiras. Então, se tiver true e true, vai gerar true. True e false, ambas não são verdadeiras, então vai gerar false. False, false, gera false. Bom, o operador ou, ele necessita somente que uma das partes seja verdadeira. Por exemplo, true ou true vai gerar true. True ou false vai gerar true. E false ou false vai gerar false. Como é que fica a comparação? Ou como é que ficam os operadores de comparação? O Julia tem os seguintes operadores de comparação. Menor, igual. Lembrando que o igual é diferente do igual de atribuição. Né? O comando igual de atribuição, esses 2 iguais colocados adjacentes, e o maior. Aqui eu tenho 4 menor que 20, é true. Menos π é maior que 4, vai ser falso. E 7 é igual a 14 dividido por 2, é true.
Existem, nós chamamos a precedência também com operadores em expressões lógicas. Em programação de computadores, as expressões lógicas, expressões booleanas, elas estão sempre presentes. Mas nós devemos ter cuidado ao escrever essas expressões lógicas. Por exemplo, nós podemos escrever as expressões lógicas desta forma. Isto aqui é uma maneira muito... Não é, o Júlia vai executar esse código e vai, dentro das suas precedências, vai gerar um valor. Mas, para o olho humano, pode gerar ambiguidades. Então, essa expressão aqui, essa forma de escrever essa expressão, é o que nós chamamos de bad code e deve ser evitada. Uma maneira de nós resolver esse problema é usar os parênteses, né? Então, essa expressão aqui, eu vou colocar entre parênteses, essa outra expressão eu vou colocar entre parênteses, e dessa forma fica mais amigável essas expressões. Aqui eu tenho código que não são mais bad code, né? É claro que aqui essa expressão vai gerar false, essa expressão vai gerar true, lembrando que o i false e true vai gerar false, e aqui o resultado eu tenho false ou true, o resultado vai gerar. Nós temos agora os comandos que nós temos os comandos ou os códigos em Julia de repetição, de rotina, que são o comando while, o loop while e o loop for, o comando for. O comando for, ele vai executar a condição, o while a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o corpo que vai ser as expressões que serão repetidas. Então, podemos usar o while para contar ou para fazer um incremento em um array. Por exemplo, neste exemplo aqui, neste exemplo, então aqui nós temos, iniciamos em igual a zero, inicializamos a variável, enquanto n menor que 10, eu vou fazer este n mais 1, que em Julia nós podemos fazer isso. Mais igual significa que eu posso somar. E, depois de incrementado, posso imprimir n e, ao final, imprimo n, e ele vai atingir o objetivo, que o meu objetivo é fazer a soma. Este faz a soma. 2, 10, 3, 3. Ele faz a soma, não. Ele mostra, né, os 10 primeiros números inteiros. Podemos também usar como é que fica essa soma, como é que fica o while, trabalhando com um array. Então, aqui eu tenho um array chamado Meus Amigos, que é a Carla, o Zé Cleuto, Karina, o Dijane, são colegas, são amigos que estão trabalhando na semana de estatística. Né? Então, vamos supor que aqui eu inicializo i igual a 1, vou atribuir, enquanto i vai até o tamanho desse array, o tamanho desse tamanho vai até 5, eu vou atribuir amigo, o array de posição i, e eu vou imprimir. Olá, amigo, e lembra do dólar? O dólar é uma
uma expressão, é um caractere, que, quando usado junto com uma variável, ele concatena uma variável dentro de uma string. Nós já falamos isso no módulo passado. No módulo 1. Então, nós temos aqui uma outra aplicação do while. O comando for tem a seguinte sintaxe. O comando for ele vem acompanhado com o end. Você inicia o comando com for e termina com end. Então, for, o nome da variável, in, se é uma palavra reservada, você vai colocar um incremento. Essa variável que vai ser incrementada, e enquanto esses códigos vão ser repetidos. Né? E assim, nós podemos gerar o mesmo resultado aqui, usando o while para imprimir os 10 primeiros números inteiros. Né? Os 10 primeiros números inteiros. Nós podemos usar esse código, então, e faz a mesma coisa que o while. Né? Então, nós vamos usar agora o for para trabalhar com array. Tá? Trabalhar com um array. Como é que fica isso? Então, nós vamos criar um array, assim, uma tabela, né? Um array, e some o valor da sua linha com a sua coluna. Ou seja, esse array, os elementos do array vão ser constituídos com a soma daquela linha com daquela coluna, naquela posição daquele elemento. Então, nós vamos inicializar aqui este array, que vai ser um array com 5 linhas e 5 linhas e 5 colunas, e vou preencher essa palavra fill, significa preencher em inglês, vou preencher essa palavra, vou preencher esse array de 0. Então, vou preencher com 0 esse array de dimensão n por n, de 5 por 5, que foi iniciada em 5. Então, aqui nós temos um array de 5 por 5, uma matriz de 5 por 5, aqui ela está preenchida com 0. Então, como usar o for? Aqui nós usamos 2 fors. Um para repetir e incrementar a linha e outro para incrementar a coluna, para ir andando na coluna. Então, eu tenho 2 for, como eu tenho 2 for, eu tenho que ter 2 end. Tá? Então, o for vai de 1 a n, vai de 1 a 5, e o número de colunas vai de 1 a 5. O que você vai ter o array A, aqui a linha e a coluna, e eu vou somar essa linha e coluna e vou terminar. Podemos fazer essa operação em cima de outra maneira. E como é que nós vamos fazer essa operação de outra maneira? Nós vamos criar um array B de forma semelhante, vamos criar um array B de forma semelhante como o array A foi criado, só que aqui esse for vai ser mais curtinho, eu só vou usar um for e vou fazer a incrementação de I e J, porque eles estão na mesma linha. Então, com esta vírgula, eu posso fazer esses 2 comandos na mesma linha e imprimir e atribuir a B, na posição I e J, o valor de I mais J. Condicionais. Né? As condicionais são muito importantes na programação, de qualquer linguagem. Tem as palavras se, né? Caso contrário, se ou caso contrário. Então, uma palavra reservada, uma palavra-chave, é if. A sintaxe é: se a condição 1 for verdadeira, execute a opção 1. Caso contrário, ou seja, a condição não é verdadeira, você vai passar por cima dessa opção 1 e vai testar a condição 2.
Se essa condição for verdadeira, você vai executar a opção 2. Caso essa condição não seja verdadeira também, ela vai pular essa opção 2 e vai executar a opção 3. Ou seja, o comando if com else, ele pode avaliar cada condição condicionalmente. Né? Vamos fazer um exemplo com um exemplo clássico. Um exemplo clássico na matemática é chamado Frisbees. Frisbees, ele vai testar se o número é divisível por 3 ou por 5 ou por ambos. Né? Se um número qualquer, que eu coloquei aqui 30, se 30 for, lembra dessa expressão, significa resto. Se 30 dividido por 3, se o resto for zero, for igual a zero, e, lembra dessa expressão, se 30 dividido por 5, o resto for zero, ou seja, se essas duas expressões forem verdadeiras, você vai imprimir Frisbees. Significa que esse número é divisível por 3 e por 5. Se o n for divisível por 3, você vai imprimir apenas Fis. Significa que é só divisível por 3. E caso contrário, 2. Aqui, vou colocar um outro número, vou colocar 20. Ele vai me dar 2, ele é só divisível por 5. Bom, aqui eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, mas muito mesmo. Por quê? Aqui está uma diferença da Júlia, né? Usando esses operadores ternários. Esses operadores ternários, eles simplificam muito a comparação, embora a comparação fique muito parecida com uma linguagem de baixo nível. Então, vamos ver aqui como é que funciona esses operadores ternários. Se A for verdadeiro, faça B. Caso contrário, faça C. Isso é igual a essa sintaxe usando if. Se A for verdadeira, faça B. Caso contrário, faça C. Agora nós vamos explicar melhor esses operadores ternários usando esses exemplos. Então, o exemplo vai me retornar o maior de dois números. Esse exemplo aqui eu vou usar a função printLn. Então, x é igual a 5 e y igual a 3. Se x for 1, se 5 for maior que 3, vai imprimir 5. Caso contrário, vai imprimir 3. Vamos fazer de outra maneira, usando apenas o if-else, sem o print. Então, se x for maior que 5, 5 for maior que 3, então 5, caso contrário, 3. Você não precisa usar a função println. Agora, veja como os códigos se reduziram daqui para cá. E agora você vai ver como os códigos vão se reduzir mais ainda. Vou usar essa mesma expressão usando os operadores ternários. Né? Então, se x maior que y, então x. Caso contrário, y. Olha só, não fica interessante? Isso aqui, Júlia, tem de muito especial. Então, 5 maior que 3, isso aqui é verdadeiro, então, 5. Se essa expressão não fosse verdadeira, né, ele ia imprimir o y. E aqui alguns exercícios. Esses exercícios é para serem exercitados o conteúdo que foi mostrado neste módulo. Eu sugiro fortemente que vocês o façam para que, no próximo módulo, na manhã, sexta-feira, vocês não tenham tanta dúvida assim. Então, esses exercícios, você vai executar um loop, um comando de repetição, com os inteiros de 1 a 50. Você vai imprimir os seus quadrados. Você pode usar o for, o while. Use o comando, seu conhecimento sobre arrays, para criar um array chamado array quadrados,
que guarda os quadrados de todos os inteiros de 1 a 50. A terceira questão, você vai escrever uma sentença condicional que imprima um número se o número for par. Se esse número for par, você vai imprimir o número. Se esse número for ímpar, você vai imprimir a string ímpar. Okay? A quarta questão é, você vai reescrever o item 3 usando os operadores binários. Quinta questão, você vai criar um array chamado array com os seguintes códigos. 1, 2 e 3. Você vai adicionar o número 4 ao final desse array e depois você vai remover. A sexta questão é uma questão interessante que envolve dicionário, usando a função dict. Você vai criar uma agenda como dicionário e nesta agenda, depois de criada a sua agenda, você vai adicionar a essa agenda um número de emergência, né? E com um valor chamado, com essa string 91. Então, sua agenda vai ser meus telefones, que vai ter vários sua agenda, e você vai adicionar 91. E você vai dizer por que não vai funcionar. Bom, espero que vocês façam. Lembrando que você aprende uma linguagem praticando, escrevendo código e praticando. Então, amanhã, na sexta-feira, nos veremos novamente e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem Julia. Fiquem bem e nos veremos amanhã.